Nesta semana, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que institui a política estadual de cannabis para fins terapêuticos aqui em Sergipe. A cannabis medicinal é considerada uma grande ferramenta para a área de dor e outras patologias. O repórter Lucas Moura vai trazer mais detalhes sobre este assunto que é muito importante, né, Lucas? Boa noite para você. Muito boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. A lei já foi aprovada na Assembleia Legislativa, aguarda apenas sanção governamental. Mas quem conversa conosco sobre esse assunto é a médica Mirene Moraes. Ela está aqui conosco. Ela que é pós-graduada em dor e por muitas vezes tem prescrito receitas com cannabis medicinal. Doutora, importante a gente explicar. A prescrição da cannabis medicinal, ela já acontece, né? O que é que muda a partir de agora com essa lei? Lógico, o que mudará depois que ela for sancionada? Boa noite. Boa noite. Então, na verdade, a gente já pode prescrever medicamentos à base de cannabis há muito tempo. Desde 2015, a gente já tem medicamentos nas grandes redes de farmácia, inclusive. O problema maior é que hoje a gente tem três níveis, né, de conseguir medicamentos dessa natureza. A primeira seria os importados. A segunda, via associações no Brasil que produzem medicamentos nacionais, né? E as farmácias. Dentro desses três níveis, ainda o tratamento é muito caro e não contempla a população mais carente, né? E que é a maior parte da população brasileira e que precisaria de medicamentos desse tipo para tratar e compensar diversas condições de saúde, né? De dar suporte a diversas condições de saúde. E nesse nível, então, que os projetos de leis que vêm acontecendo em todo o Brasil toca nesse assunto, de você conseguir colocar esse tipo de medicação no SUS, né, para uma população que não tem acesso, né, financeiro a medicamentos nem de farmácia, que são muito caros, os importados também, e mesmo das associações, que não deixa de ter um custo, né? Então, o projeto de lei ele versa principalmente sobre isso. Doutora, existe também alguma questão no projeto de lei que fale justamente sobre a formação dessas associações que produzem esse tipo de medicamento, né? A formação dessas associações terá algum tipo de incentivo ou até mesmo facilitação burocrática para que elas sejam abertas? É interessante dizer que as associações elas são um mecanismo, né, que o Brasil tem hoje de você plantar e extrair medicamentos com base em cannabis. Então, vários estados têm as suas associações. Só que das 100 associações que a gente tem, né, talvez nem 10 têm os seus habeas corpus coletivo. E isso é muito importante para que ela sobreviva, para que ela tenha uma condição legal de existência, né? E, além disso, a gente precisa de medicamentos de alta qualidade, porque a gente está tratando de pacientes muito doentes, muitas vezes com doenças refratárias, né? Então, essas medicações produzidas num quadro associativo, elas precisam ser de uma qualidade mínima, né, de produção, né, de boas práticas farmacêuticas, de análise desse produto para saber se realmente tem aquilo, né, que é dito no rótulo. Então, uma cooperação científica também entre as universidades, isso pode trazer grande benefício para todas as associações no Brasil, não só aqui. Doutora, para a gente encerrar, é importante que se diga e a gente reforça sempre, estamos falando de uma coisa extremamente séria, é falar sobre saúde, né? Nós estamos falando sobre saúde. Não está em discussão aqui o uso recreativo da maconha, mas sim o uso dela para fins medicinais. Eu queria que a senhora comentasse, inclusive, quais são as doenças que podem ser tratadas com a maconha medicinal, digamos assim. Isso, exatamente. O uso adulto não é a pauta nesse momento, né? A pauta principal e talvez mais urgente, né, desde um projeto de lei que há anos já anda no legislativo, é sobre o uso medicinal. Dentro desse uso, a gente tem várias doenças que a gente pode ter como uma ferramenta terapêutica esses fitofármacos, né? Principalmente dores crônicas, né? O mundo hoje
já utiliza essa condição, esses tratamentos, já inclusive nos seus serviços de saúde públicos, né, como em Israel, por exemplo, você tem dispensários de medicamentos dessa natureza. Então, é necessário que a gente volte, né, ao nosso país e consiga avançar nessa pauta de regulamentação. São várias doenças, além da dor, né, você tem os pacientes com epilepsias refratárias, pacientes com quadros de insônia, quadros ansiosos, né? Então, a gente tem várias condições de saúde que a gente pode usar. Né? Perfeito, doutora. Obrigado pela sua presença e participação. Obrigada, obrigada. Gilvan, volto com você. Tá bem, Lucas. Muito obrigado, viu?